Oi pessoal, tudo bem? Retomando aqui os videozinhos para ajudar a explicar a lição de hoje, a gente vai retomar alguns dos assuntos que a gente já viu durante o ano todo, num momento novo, que é o Brasil depois da independência. Porque antes o Brasil era parte de Portugal, agora o Brasil se tornou um país único, sozinho, por conta própria, vamos dizer assim. E o Brasil precisou se organizar. E logo depois da independência, a gente já viu que o processo de independência foi bastante difícil. Tinha gente que queria que a independência não acontecesse, tinha um outro grupo de empresários, dependendo da região do Brasil, que queria fazer a independência da sua própria região, né? E não ficar junto do Brasil como um todo. Mas, em 1822, a independência está feita, leva ali alguns anos, o Brasil consegue ali se manter como uma coisa só, mas existe uma coisa. O que constitui um país? O que é um país? É um povo que fala a mesma língua? Não. Na América do Sul tem um monte de gente que fala espanhol e nem por isso eles são um país só. Tem Argentina, tem Colômbia, Paraguai, Uruguai, um monte de coisa. É uma mesma cultura? Às vezes. Porém, se a gente olhar para o Brasil, será que a gente pode dizer que o Rio Grande do Sul tem a mesma cultura do Rio Grande do Norte? Que São Paulo tem a mesma cultura de, sei lá, do Amazonas? Acho que não. Para além dessa diversidade que existe dentro de um território de um país, o que faz com que, se eu cometer um crime aqui em São Paulo e uma pessoa cometeu o mesmo crime lá no Acre, o que faz com que essa pessoa responda por esse crime? O que garante os meus direitos em qualquer lugar do país e o que garante os meus deveres em qualquer lugar do país? É a ideia de Constituição, são as leis que um país tem. A Constituição, pessoal, a gente viu que começa, né, tem a nossa primeiro contato com isso nesse ano, foi a Constituição da Revolução Francesa, com a declaração, opa, fiquei meio sem foco, volta, tá, que foi com a Constituição Francesa, e a Constituição brasileira ela vai de algumas formas imitar a Constituição francesa, porém vamos lembrar que a independência do Brasil foi feita pelo filho do rei de Portugal, e ele não vai querer abrir mão do poder do rei. Na França não, quem fez a Revolução Francesa tirou o rei, né? Odiava o rei, cortou a cabeça dele. Aqui no Brasil não, a gente manteve o filho do rei como imperador do Brasil. Dom Pedro I queria manter parte do seu poder nessa nova Constituição. E aí começa a treta, porque a Constituição ela é feita em 1824, mas ela começa a ser feita em 1823. Deputados brasileiros, né, tinham sido organizados ali pelas cortes portuguesas, como eles chamavam na época, né? Eles escreveram um projeto de Constituição, entregaram para o imperador e o imperador falou: o quê? Isso aqui acaba com o meu poder? Não, isso não vai passar. Dom Pedro I não permite que aquela Constituição fosse aprovada, e não só ele não permite, como ele manda prender os deputados, alguns dos deputados, e expulsar do país os deputados que estavam fazendo uma constituição que tirava um pouco do poder, bastante do poder do imperador. Então o Dom Pedro I ele chama uma nova Assembleia Constitucional dali que vai resultar na Carta de Constituição do ano de 1824. E o que é importante sobre essa carta, que a gente vai ressaltar aqui pra gente para não ficar muito longo? Duas coisas. Essa carta, primeiro, ela vai fazer ali um bem bolado entre os interesses dos liberais, que era principalmente a burguesia brasileira, os ricos brasileiros, que queriam ter liberdade, por isso liberais, liberdade para poder comercializar os produtos que eles tinham para quem, quando e como eles quisessem. E os conservadores, por outro lado, que queriam conservar, manter o poder do rei.
Então essa Constituição ela vira ali meio que um Frankenstein, pega um pedaço de uma ideia, um pedaço da outra, junta as duas coisas e, parecido com a Revolução Francesa, a Constituição Brasileira de 1824 ela vai ter a divisão em 3 poderes principais mais um. Os 3 poderes igualzinho na França. Poder legislativo, judiciário e executivo, que é o poder que a gente tem hoje no Brasil. Mas tinha um 4º poder aqui. E era o diacho do poder moderador, que era o poder do imperador. Ele exercia esse poder sozinho, ele, Dom Pedro I. E era um poder que moderava todos os outros 3. Então imagina, tinha lá Senado, tinha deputado, tinha governador de província, né? Como se fossem os governadores dos estados brasileiros. E alguns desses cargos eram nomeados diretamente pelo imperador. Outros, como os deputados, por exemplo, eles eram elegíveis. A população podia ir lá votar. Mas era toda a população que votava? Não. Só quem fosse maior de 25 anos e tivesse uma renda lá bastante alta podia votar. Para ser eleito, então, para ser candidato, você tem que ter uma renda mais alta ainda. Isso fez com que os mais pobres no Brasil não tivessem representatividade nas eleições. Eles nem votavam, nem podiam ser eleitos. Logo, não ia sair nenhuma lei do Brasil que interessasse as pessoas mais pobres. Era sempre feito ali pelas pessoas mais ricas. Não bastasse isso tudo, se um deputado ele é eleito, então a Câmara inteira de deputados eleita faz alguma coisa que o imperador julgue que não é interessante para ele, para o Brasil, o imperador pode ir lá e dissolver, acabar com a Câmara, seja de um cargo ou da Câmara inteira. Ele pode acabar com a Câmara dos Deputados e falar: você é deputado? Daqui o seu título, a sua carteirinha de deputado, agora você não é mais. E tira o poder desses deputados. O imperador ele pode fazer isso a qualquer momento. É claro que é um poder que ele não conseguiu usar à torta e à direita da forma como ele queria, mas foi uma tentativa do Dom Pedro I de se manter acima dos outros poderes como um verdadeiro imperador. Aliás, para quem está vendo, ou para quem já viu, né, porque é uma reprise, se eu não me engano, a novelinha da Globo lá, Novo Mundo, se eu não me engano, mostra um pouquinho lá dessa época, mostra o Dom Pedro, mostra os ingleses, que é uma participação importante nesse período da história do Brasil, já que o Brasil teve que... É engraçado. O Brasil ele pega o empréstimo com a Inglaterra para ficar independente, para pagar uma indenização para Portugal. Portugal falou assim: beleza, Brasil, você quer ficar independente? Tranquilo. Só que você vai me pagar aqui uma multa, né? Uma indenização, já que você quer ficar independente para repor os meus prejuízos. O Brasil aceita pagar isso, pega um dinheiro emprestado com a Inglaterra, só que a grande curiosidade é: a maior parte dessa grana nem chega a sair da Inglaterra. Porque Portugal também devia para a Inglaterra, principalmente dinheiro da época da fuga da família real portuguesa para o Brasil. Então, o dinheiro que a Inglaterra empresta para o Brasil, Portugal usa para pagar a Inglaterra, então o dinheiro inglês nem saiu da Inglaterra. Ficou lá na Inglaterra mesmo. E quem se ferrou nessa história, quem é que contraiu uma dívida nessa história? O Brasil. Parte da dívida pública que a gente tem até hoje. Enfim, essa é um pouquinho da participação dos ingleses nesse momento da história do Brasil, além da questão da abertura dos portos. O Brasil só podia comercializar produtos ingleses ainda, e também se comprometeu a acabar com o tráfico de escravos num período de 3 anos a partir desse acordo que fez com os ingleses. Isso é importante. Enfim, e o poder moderador então do imperador é isso, ele tinha poder sobre todos os outros 3 poderes, certo? A segunda coisa que eu falei que era importante de destacar sobre essa Constituição, e aí eu termino, é que essa Constituição ela praticamente determinou quem que era cidadão e quem não era no Brasil. Todo mundo, e aí tem um passo importante, todo mundo nascido no território brasileiro era considerado cidadão brasileiro. E essa Constituição prevê que nenhum cidadão brasileiro poderia ser escravizado. Então, se veio um escravo para cá, vindo lá da África, né, através do tráfico, e ele tem um filho, né, ela tem um filho, os escravos têm filhos aqui no Brasil, que acontecia à torta direita, esses escravos não podiam mais ser
esses filhos de escravos não podiam mais ser escravizados. Os nascidos aqui não podiam mais ser escravizados a partir dessa Constituição. E também essa Constituição previa, olha que interessante, que estava proibido tortura e açoite, né, castigos violentos contra qualquer cidadão brasileiro. Então, o negro nascido no Brasil, ele não poderia ser escravizado e também não poderia ser torturado de nenhuma forma. Mas os negros que não tinham nascido no Brasil continuam sendo escravizados e continuam sendo maltratados, recebendo esse tipo de castigo e tortura. O que isso faz, na verdade, já que não podia mais escravizar quem nascia aqui, os negros nascidos aqui, e o Brasil dependia da mão de obra escrava? Vai dar o emprego para os nascidos aqui no Brasil? Não. Como a mão de obra tem que ser escrava, ela é principalmente escrava, o que acontece nesse momento é um aumento do tráfico negreiro. Vão mandar buscar mais negros na África para trazer para o Brasil, para serem escravizados aqui. Lembrando que o Brasil ele tem um comprometimento com a Inglaterra de acabar com o tráfico negreiro em 3 anos. Então eles correm, literalmente, é um momento que tem um boom, assim, aumenta muito a quantidade de viagens para trazer negros para o Brasil para serem escravizados. A partir dessa Constituição, que estava ali tentando, de alguma forma, trazer mais democracia racial para o Brasil. Ela, na verdade, tem um grande tiro no pé, assim, ela aumenta ainda mais a opressão contra os negros, ao passo que aumenta a quantidade de gente escravizada aqui. Beleza? Pessoal, guardem essas duas coisas sobre essa Constituição de 1824, então. A questão do poder moderador e essa relação dessa Constituição com os negros do Brasil, tá bem? Com a escravidão. Beleza? As atividades que a gente vai ter aqui, aqui embaixo, né? Aqui embaixo não, mas as atividades que a gente vai ter lá no Google vão ser baseadas nesse videozinho que eu expliquei para vocês e num videozinho curtinho de uns 2-3 minutos que eu vou disponibilizar também. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.